Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que te interessas por medicinas chamadas alternativas. Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou entrevistar na primeira pessoa um médico de uma destas medicinas, que é uma das mais antigas do mundo, que muita gente já ouviu falar, mas que desconhece alguns pormenores. Vamos aqui tentar aprender um bocadinho mais sobre esta forma de medicina chamada medicina tradicional chinesa. Olá, Mário, bem-vindo. Quando quiseres podes tentar procurar o símbolozinho que eu te disse para entrarmos aqui em conjunto. Acho que já encontraste. Boa noite, Lucília Alfarroba, Marília Cavalinhos, Mezinha, Lucília, Maria Costa, Maria Isabel, Luís Ângelo, Maria Luís Miranda. Sim, Mário, já vi. Deixa cá tentar ver se funciona. Adicionar, se correr tudo bem, é mais uns 15 segundos. Se tiverem a gostar, coloquem nos corações e cliquem no botão partilhar para que mais gente possa ainda chegar a tempo de ver em direto. Aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Mário, estás-me a ouvir bem? Sim. E tu consegues-me ouvir? Perfeitamente, está Ok. ótimo. Boa noite a todos. Penso que já nos estão a ouvir. Antes de mais, quero agradecer o convite do Nuno, porque é um privilégio participar nestes vídeos, principalmente pela pessoa que ele é. Muito obrigado. Obrigado, Mário, também por essas palavras. Sim, Muito obrigado também por teres aceito o convite. Como tu obrigado. sabes, eu sou um defensor de medicinas alternativas. Não é tirar valor às outras, cada um tem o seu lugar, É exatamente. mas eu sou da opinião que nós fomos ensinados para o primeiro passo a tomar ir para o médico, às vezes que eu considero que não é o que tem o conhecimento mais certo para nos poder ajudar. Tá? Exatamente. E uma das medicinas que eu sou fã é a medicina tradicional chinesa. E, portanto, olha, estou muito grato e vamos já começar. Está muita gente a chegar e a Muito obrigado. comentar. A gente Ótimo. depois já vai ver isso um bocadinho melhor. Combinado. Então, olha, aqui para as pessoas te conhecerem, Sim. diz de onde é que tu és, que idade é que tens Ok. e fala um bocadinho como é que surgiu o teu interesse Ok. por essa área da medicina tradicional chinesa, para as pessoas É terem uma assim. noção. Ok. Eu chamo Mário Gonçalves, tenho 27 anos e sou de Almeirim. Em 2010 ingressei no curso de Medicina Tradicional Chinesa. Na altura não sabia o que era a medicina tradicional chinesa. Uma amiga minha ia para a naturopatia, eu já tinha algum interesse pelas áreas da saúde. Entretanto, um amigo meu convidou-me para eu ir visitar a minha escola, que é a atual Escola de Medicina Tradicional Chinesa no Saldanha. Eu mal entrei nesta escola, adorei, decidi entrar, não decidi ir ver mais nada e acho que passei o primeiro ano sem saber ainda o que era a medicina tradicional chinesa. A partir do segundo ano comecei-me a entusiasmar muito mais, comecei a aprender acupuntura, comecei a fazer estágio, que depois durou até ao quinto ano, e pronto, e foi sempre um interesse constante a medicina tradicional chinesa e acabou por se tornar uma paixão. Por isso, eu não sabia o que era a medicina chinesa, só ouvia na televisão, mas conhecê-la dentro e estar a praticá-la foi completamente diferente. Ok? Olha, só para tu teres uma noção, e já agora, eu penso que já falei nisto Sim, em alguns vídeos, eu ouvi falar da medicina tradicional chinesa, ela estava a começar em Portugal há uns 30 anos, mais ou é menos. exatamente. Pronto. A filha da minha madrinha de batismo Sim, era muito nova e usava óculos tipo Mr. Magoo, é tipo fundo de exatamente. garrafa. Pronto, e eu cheguei a acompanhá-la lá em Lisboa, um escritório, a fazer-lhe acupuntura. Ela fazia várias vezes, acho que era 2 ou 3 vezes por semana, no salvo erro, já Exatamente, não me sim. recordo. Eu sei que ela fez algum tempo, acho que foram uns 3 anos, mais ou menos, e ela deixou de usar óculos.
Sim, Foi o primeiro contacto que eu tive com a medicina tradicional chinesa, foi há 30 anos, e nem eu não estava virado para estas coisas, há mais de exatamente. 30, eu penso que já foi há mais de 30. Eu era, talvez há uns 40, se calhar, ou 35, 40, por aí, que eu era bastante novinho, eu lembro. E realmente eu vi isso acontecer, não é? Ela usava Sim, óculos muito grossos e via depois sem exatamente. óculos. E eu cheguei aí com ela pelo menos Sim, 2 vezes a ver a espetar as agulhas nas costas, já vamos falar um bocadinho exatamente. sobre isso. Sim, E foi aí a primeira vez que eu ouvi falar. A medicina tradicional chinesa tem uma coisa que eu adoro, que é métodos de identificação de desequilíbrios, sim. neste caso energéticos, não é? Alguns métodos, um deles é aqui no pulso. Será que Ok. tu podes. Eu vou explicar. É um método que não é invasivo, como a outra Sim, medicina alopática que nós temos, que é tudo enfiar tubos e agulhas. sim. E vocês têm um método através Ok, da língua. Explica lá um bocadinho como exatamente. é que isso Eu funciona, vou assim, numa explicar. linguagem simples. Sim. Faz favor. Ah, nós, quando o doente vem até nós fazemos sempre um diagnóstico pela medicina chinesa. Isso não invalida o diagnóstico que o doente traz da medicina convencional. Aliás, esse diagnóstico é importantíssimo. O que a medicina chinesa faz, e esse é talvez o grande tesouro da medicina chinesa, é uma diferenciação de síndromes. O que é isso? O doente vem até nós e nós temos que analisar uma série de sinais e sintomas num determinado estadio, com uma determinada localização e com uma determinada natureza. Aí chegamos a uma síndrome, isto é, duas pessoas com gripe para nós são diferentes. Uma pode ter uma manifestação diferente da outra. O pulso e a língua são diagnósticos complementares que nos vão ajudar a confirmar ou não a presença daquela síndrome. Imaginemos, a pessoa está com febre, isso é possível ser observado através do pulso. A pessoa está com sintomas de dor de garganta, a língua vai se manifestar de uma determinada maneira que a outra pessoa que não está com dor de garganta não se manifesta. Muitas vezes esse diagnóstico pode não ser correto. Imaginemos, hoje em dia há muitas pessoas a tomar medicamentos para o coração. Isso vai alterar o pulso. Portanto, nós temos que ter isso em consideração. Hoje em dia muitas pessoas raspam a língua de manhã. Isso vai nos alterar, vai nos alterar a nossa percepção. Pronto, mas isso tudo é um cuidado que depois o especialista precisa ter em consulta. Mas o pulso e a língua são métodos de diagnóstico muito antigos, com uma grande prática clínica dentro da medicina tradicional chinesa e que, sem dúvida, podem ajudar muito. O pulso é muito mais complicado que a língua. Exige muitos anos de treino, exige muito tempo para vermos a extensão da artéria, a forma, o ritmo, a frequência. Mas isto tudo são sinais a tomar em consideração. O pulso, eu não estou a falar em pressão arterial, só para diferenciar as pessoas. Portanto, estou a falar do pulso aqui na artéria radial, que é tomado pelo especialista. Quando? Quando o doente chega-nos à consulta. E muitas vezes, durante o tratamento, nós temos que tomar o pulso para ver se houve diferenças no fim da colocação das agulhas, no fim da manipulação. Isso também é muito importante. Uhum. Ok. Sim, Ótimo. E em relação aquilo que vocês veem é desequilíbrios energéticos, né? Eu penso que há o yin, o yang. ok. Eu vou explicar, sim. Só assim uma coisa simples, só para as pessoas perceberem Sim, como é que vocês estão para isso. sim. Os órgãos em medicina chinesa são vistos um pouquinho diferentes. Nós, quando olhamos para o fígado, não olhamos só para o fígado isolado. Olhamos para o fígado, olhamos para a relação do fígado com os outros órgãos, com o pulmão, com o rim, com o estômago. E quando a pessoa nos chega com determinados sintomas, nós, à partida, vamos elaborar um caminho. Talvez esta pessoa sofra mais do fígado. Não quer dizer que tenha órgão afetado, mas os sinais e sintomas que se estão a manifestar naquele momento têm relação com as funções do fígado em medicina tradicional chinesa.
A medicina chinesa tem um conceito, tem vários conceitos, aliás, tem o Yin e o Yang, que permite-nos diferenciar características. Por exemplo, o Sol é mais Yang em relação à Lua. O nosso coração é mais Yang, porque Yang tem a ver com atividade, do que o fígado. E isso permite-nos, à partida, fazer uma diferença entre se a síndrome é mais Yang ou mais Yin. Depois há síndromes de excesso, síndromes de deficiência. Depois também temos que analisar o estado do Qi. Qi é um termo que não tem tradução da medicina tradicional chinesa, muitas vezes é traduzido como energia vital. Eu gosto de usar o termo Qi, porque o termo Qi é muito mais vasto. Quando nós falamos do Qi do fígado, estamos a falar da função do fígado e de várias funções inerentes ao fígado. Portanto, e é a partir daí que nós começamos a desenhar um diagnóstico e um plano de tratamento. Muitas vezes, através do tratamento, nós conseguimos chegar a outros diagnósticos, porque percebemos a forma como o corpo se está a manifestar. Isto pode parecer muito simples à partida, mas não é. É complexo e exige que estes sistemas todos, a língua, o pulso, os sinais clínicos, desde se a pessoa tem cansaço, não, a palidez da língua, a palidez dos olhos, etc. Isto tudo tem que se conjugar e nós temos que chegar a um diagnóstico. Portanto, penso que respondi à tua questão. Se não respondi, diz que eu explico. Pronto, peço desculpa. Não só Yin e Yang, 5 elementos. O que é 5 elementos? Para os chineses, eles relacionam cada órgão com um elemento. Isto quer dizer que o órgão adota características daquele elemento. Portanto, nós vamos buscar algumas características dos órgãos para perceber o que é que está a acontecer no corpo. Também o estado dos líquidos orgânicos, do qi, do sangue, da nossa resistência à doença e do fator patogénico. Isso é muito importante. Por isso é que diferentes doenças em diferentes pessoas têm manifestações diferentes, porque a minha resistência à doença é diferente. Isso é um conceito que se chama Zheng Qi, não tem tradução, e depois é o Xie Qi, que tem a ver com o fator patogénico. Imaginemos, a pessoa apanhou um resfriado. Numa pessoa com uma constituição melhor que outra, a doença vai se manifestar de uma determinada maneira. Numa pessoa mais fraca já não se vai manifestar. Isso é outro conceito que eu queria introduzir, que a medicina chinesa é o único da medicina chinesa, que é a medicina chinesa toma em consideração a constituição do indivíduo. Portanto, isto é muito importante. Duas pessoas, como eu disse, podem ter a mesma doença, mas estão em estadios diferentes devido à constituição. Devido à resistência da pessoa a essa doença. Por isso é que determinadas doenças em idades mais avançadas não se conseguem manifestar de forma tão agressiva, porque o próprio corpo já não tem capacidade de reagir contra essas doenças. Por esses motivos é que nós vemos muitas vezes doenças como, por exemplo, cancros em jovens a disseminarem muito mais rápido. Tem uma metastização muito mais acelerada, porque as células dividem-se de outra forma. Precisamente isso, porque o meu corpo está a reagir de forma mais agressiva, porque tem força para isso. Numa pessoa mais idosa já não tem força para isso. E é isso que nós depois tentamos promover com as diferentes técnicas que nos ajudam a tratar o doente. Ok, ótimo, obrigado. Agora queria mesmo falar sobre algumas técnicas. Ok, sim, claro. Vou começar por uma que foi aqui há uns anos que eu tive uma tendinite aqui no pulso. E fui aqui no consultório de medicina chinesa aqui na Marinha, de um médico que vem cá de vez em quando só. E de repente ele começa a fumar um charuto no consultório. Sim. Para me tirar umas dores das costas, etc. Okay. Consegues explicar o que é que isso é? Eu vou explicar o que é que isso serve. Sim. Nós usamos uma técnica chamada mocha-bustão. Mocha-bustão consiste numa terapia de aquecimento. Portanto, a mocha-bustão não se dissocia da acupuntura. O próprio termo acupuntura em medicina chinesa é acupuntura mais mocha-bustão. Mocha-bustão deriva do nome mocha ou artemisia. A artemisia é uma erva que se usa muito
quando é carbonizada, queimada, para estimular os pontos de acupuntura ou áreas do corpo. Neste caso, costuma-se usar muito a artemisia em forma de charuto. Portanto, ela é comprimida, a erva é colocada no charuto, nós incendiamos o charuto e esse calor conseguimos estimular os pontos de acupuntura. Conseguimos reforçar imensas funções do organismo. Existe, no entanto, outros tipos de moxa-bustão. Por exemplo, esfregar um alho na pele e ficar uma bolha, isso pode ser considerado um tipo de moxa-bustão. Portanto, qualquer terapia que haja por aquecimento, consideramos moxa-bustão. Neste caso, a moxa-bustão está muito associada à planta moxa, à artemisia, principalmente ao uso do bastão ou ao uso do charuto moxa. Eu próprio uso muito na minha clínica para tratar principalmente casos desses. Casos de dor é muito bom, casos de algumas doenças prolongadas em que é preciso nutrir o sangue, em que é preciso reforçar a imunidade do corpo, a moxa-bustão usa-se com grande eficácia. Também em alguns casos agudos. Portanto, a moxa... E depois é assim, essa erva tem um cheiro característico quando é queimado. Pronto, porque apesar de não ter chama, tem um cheiro muito característico e esse cheiro costuma invadir assim a roupa, os consultórios, os gabinetes, etc. Mas é muito bom a sensação que dá. Sim, foi ótimo. Foi ótimo. Foi uma experiência que eu também não sabia. O médico espetou-me algumas agulhas e depois acendeu o charuto e eu fiquei de boca aberta a olhar para ele. Parecia que ele estava a fumar, mas não. Depois ele também começou-me a explicar isso que acabaste de explicar, que servia para estimular os pontos e etc. E realmente aliviou. E agora, por falar em alívio de dor, aqui há uns anos, não sei se já foi há 7, há 8, houve uma altura que eu tive contigo em Almeirim. Sim. Foi uma altura em que me estava a começar a agravar os problemas das dores nas costas. E eu estive lá com vocês, lembras-te? Eu estava com muitas dores. Exatamente. E foste buscar uma mala ao carro, levaste-me lá para o quarto, e depois com eram umas taças de bambu. Umas ventosas, exatamente. Umas ventosas. Pronto, eu sei que fiquei uma semana com as marcas nas costas, mas que saí de lá muito aliviado da dor. Isso é uma outra técnica que vocês usam. Fala também já agora um bocadinho sobre isso. Eu vou explicar. Chama-se ventosoterapia, portanto, em que se usa ou copos de vidro, nós chamamos copos, ou ventosas de bambu, como eu uso, de vidro ou de bambu. Em Portugal não se usa tantas de bambu, mas são muito leves, também são muito eficazes. Depende do que nós queremos fazer. Pronto. As ventosas não são uma técnica única e exclusiva da medicina tradicional chinesa. Os nossos avós em Portugal já aplicavam ventosas. Portanto, há muitas pessoas e muitos doentes meus que têm ventosas já com 100 anos. Os árabes também, especificamente na medicina tradicional chinesa, é usado. O que é que acontece na ventosa? Nós criamos vácuo, ou através de uma chama ou através de um aparelho que gera sucção, aquilo gera uma pressão negativa e vai ajudar a estimular a circulação de sangue a nível local, vai estimular os pontos de acupuntura. Usa-se muito realmente para tratar dor e essencialmente questões musculoesqueléticas. Usa-se mais a nível dos membros e das costas, não é tão comum usar, por exemplo, na cara ou noutros sítios do corpo, precisamente porque exige que haja grandes músculos, uma grande superfície, as ventosas também são grandes, apesar de haver umas mais pequenas. E o que aquilo faz é promover a circulação de chi e a circulação de sangue. Ajuda a aliviar a dor, ajuda a eliminar frio que esteja retido, ajuda a suavizar a circulação de sangue, a suavizar os músculos e, sem dúvida, acentua muita dor. É claro que, por causa da sucção, costuma em algumas pessoas ficar marcas, quando se faz marcas nas costas, parecem nódoas negras. São um bocadinho diferentes as nódoas negras, isto porque tem um tempo de recuperação diferente, normalmente em 7 dias, 8 dias, dependendo do corpo, as marcas desaparecem. Isso também nos pode indicar ou não a estagnação de sangue que havia local. Portanto, também nos ajuda um bocadinho no diagnóstico. Mas é realmente uma técnica muito boa, é uma técnica que ajuda muito a relaxar. Quando há dor, ajuda muito a aliviar a dor. E pronto, tem uma grande aplicabilidade clínica. E eu, sem dúvida, uso quase todos os dias. Quase todos os dias.
Ótimo. No meu caso foi mais ou menos 7 dias que demorou a desaparecer as É, marcas. Isso mais ou menos. é sinal que o meu sangue está mais ou menos. Estavas bom, estavas bom. Não estava muito mal. É, o Tá que bem. importa é que tenhas sentido melhor. Isso sim. Sem dúvida. Foi logo o alívio e foi logo imediato. É, e sente-se Ah, logo o alívio. mas depois eu lembro de estar a olhar para o espelho e ver as costas todas marcadas com círculos. Exatamente, aquela... Pronto, nunca tinha Exatamente. feito. É, Achei aquilo um bocado. É diferente do que nós estamos habituados, tá? Não, exatamente. é uma coisa que até sabe bem quando Ah. tu estavas a fazer, a E sentir o não me quente, esquece. né? E a Exatamente. pressão. E esse Nota-se a calor pressão. ajuda também. Esse calor é terapêutico. Nós muitas vezes temos uma dor e colocamos um saco de água quente. Por isso, esse calor também é terapêutico. E eu peço desculpa voltar outra vez ao assunto. Os Força. nossos avós usavam ventosas. Eu tive uma doente que me trouxe ventosas com quase 100 anos. E usavam muito para tratar problemas pulmonares. Porque é muito comum as ventosas serem colocadas ao nível dos pulmões nas costas, portanto, aqui na parte dorsal superior e na dorsal média, precisamente porque ajuda muito na função respiratória. E em Portugal era extensamente usado para isso. Por acaso acabei de ler agora aqui um comentário de uma senhora que estava a dizer que a mãe dela, portanto, isto é uma senhora que tem mais de 60 anos, a mãe dela tinha ventosa e usava. Exatamente, Portanto, por principalmente acaso vidro. pois eu por acaso era uma coisa que eu É. desconhecia, porque a minha mãe não fazia e os meus avós também Eu não, penso, eu penso desconhecia. que isto aconteceu e não quero cometer nenhuma gafe, porque Portugal tem relações muito próximas a Macau e então houve algumas técnicas que entraram aqui em Portugal devido à relação da China com Portugal. Penso que terá sido por aí, porque estas ventosas que eu tenho pertenceram a um soldado que na altura esteve em Macau. Por Hum. isso ele trouxe de lá e Esse entretanto conhecimento. deram-me, ofereceram-me essas ventosas. Estou muito agradecido por isso, pronto, são uma relíquia e realmente mostram o quanto a nossa cultura, de certa forma, foi beber à China estas práticas antigas. Uhum. Por falar em antigo, mais ou menos quantos anos é que tem a medicina a tradicional chinesa? 5.000? Ok, 5.000 anos. Isto porque o grande livro da medicina chinesa, que é uma compilação de artigos médicos, data de 2.500 anos. Essa compilação de artigos médicos, existem caracteres eles chamam um canon interno. Portanto, não é bem um livro, é uma compilação de artigos médicos que datam de 5.000 anos. Por isso mesmo se a dizer que a medicina chinesa tem pelo menos 5.000 anos. Já foram encontradas múmias na Mongólia com tatuagens dos meridianos da acupuntura que datam de 10.000 anos. A mocha bostão sabe-se que era usada na antiga China, nas zonas de gelo, com lentes de gelo, porque a mocha era incendiável, portanto faziam fogo com a artemísia. Portanto, e isso certamente data de muito antes de Muito 5 antes, mil anos. pois. Portanto, pelo menos 5.000 anos tem. 3.000 anos de prática clínica que se conheça, tem. Portanto, Ok. é muitos anos, é uma prática muito extensa. Nesse livro já vem a falar de prevenção de doenças. Por exemplo, o primeiro capítulo é sobre prevenção. Portanto, aquilo é constituído por 89 capítulos, mais 89 capítulos. Está dividido num clássico de acupuntura. Portanto, já naquele tempo se falava em acupuntura há 2.500 anos, entre 2.500 a 3.000 anos. E noutra parte tem a ver com realmente a teoria básica de acupuntura. Já se fala na prevenção, já se fala nas funções dos órgãos, já se fala em doenças de rim, em doenças de fígado, já se fala no uso de pontos de acupuntura para tratamento, por exemplo, para usar numa mulher grávida. Portanto, realmente, esse livro é um de 7 livros, os outros estão perdidos. Às vezes encontram-se em túmulos que são abertos e que são descobertos na China, encontram-se partes de outros livros e isso tudo é tomado em consideração pela medicina chinesa, mas realmente aquele toda a teoria base em medicina chinesa assenta principalmente naquela compilação. E depois
E depois foi existindo ao longo da história outros médicos que foram desenvolvendo outras teorias, que foram aprofundando a acupuntura, aprofundando a teoria básica, aprofundando aprofundando a farmacopeia chinesa, e que fizeram outros livros e conseguiram desenvolver a medicina chinesa até ao ponto dela chegar intacta até hoje. Portanto, a medicina chinesa prevalece até aos dias de hoje. Exato. Fantástico, olha, por acaso o conhecimento que eu tinha era que tinha mais ou menos 5.000 anos, mas não sabia esses pormenores todos. Até pode ser, eu peço desculpa, o livro chama-se O Canon Interno do Imperador Amarelo, precisamente porque é uma conversa entre o Imperador Amarelo e o Chibo, que era o seu mestre, o seu médico, e portanto o Imperador Amarelo vai fazendo perguntas e ele vai respondendo. O Imperador Amarelo é uma figura mística da China, não se sabe até que ponto é que tem existido, é muito provável que sim. Entretanto, esses vários artigos médicos exigiram muitos anos de estudo e muitos anos de prática, até que acabaram um dia por ser compilados. Portanto, muito mais antigo que a Bíblia, por exemplo, e há pessoas que não conhecem este livro. É um livro muito extenso, que está muita teoria base da medicina tradicional chinesa aplicada hoje em dia ainda. Aliás, esse livro é referência. Ótimo. Então, e agora falando um bocadinho aí da acupuntura, que é a prática mais conhecida hoje em dia aqui que até penso que já é utilizado em alguns hospitais aqui Sim, já. a nível nacional, né? Alguns médicos tiraram uma especialização da acupuntura. Exatamente, e a acupuntura. Exatamente. Há muitas pessoas que têm a ideia, como é espetar agulhas, que é uma coisa dolorosa. Sim. Eu já fiz, eu sei que não. Sim. Mas, okay. Eu posso explicar. Mas já agora, explica aí um bocadinho para ver se há mais gente que ganha coragem. Porque fazer acupuntura. Não dói nada. É dos tratamentos que menos dói que eu já fiz na minha vida toda. A massagem dói mais, isto é certo. A massagem dói mais. Dói mais. A acupuntura é uma especialidade da medicina tradicional chinesa, é uma especialidade terapêutica, em que se usam agulhas, diferentes tipos de agulhas, neste caso as mais conhecidas aqui no Ocidente são as agulhas filiforme, para estimular pontos reativos no nosso corpo, pontos de acupuntura e funções específicas do nosso organismo. As agulhas são muito fininhas. O que é que acontece? À medida que o especialista vai ganhando prática, vai sendo capaz de inserir as agulhas cada vez com menos dor. É normal em zonas do corpo, como a cara, como os pés, como as mãos, a inserção das agulhas ser mais sensível. No entanto, como eu estava a dizer, a massagem custa mais. Eu tenho doentes que não querem massagem, só querem agulhas, precisamente por isso. Porque é uma picadinha e passa. Muitas vezes, e isto acontece, eu explico sempre, há uma sensação inerente à acupuntura. Já vem nesse livro no Huandi Neijing, no Canon do Imperador Amarelo, se não há sensação, não há efeito. O que é isto da sensação? É, nós quando punturamos, procuramos uma sensação do corpo, portanto, a reação do corpo ao estímulo que nós estamos a dar à agulha. Essa reação permite-nos fazer também o diagnóstico, porque permite-nos ver até que ponto é que o corpo está ágil para reagir, permite-nos perceber a doença em si, em que estadio se encontra, se de excesso, se a deficiência, e com as agulhas nós ajustamos com determinadas manipulações. Essas manipulações induzem uma sensação ou formigueiro, ou dor, ou peso. Há pacientes que conseguem sentir isso, mas nunca é uma dor violenta. E se houver dor, é num curto espaço de tempo, porque logo a seguir essa dor alivia. Por exemplo, o tratamento das ciáticas. É normal, quando nós colocamos agulhas sobre a nádega, onde está localizado o nervo ciático, ver ali alguma sensação de dor ou formigueiro pela perna, mas imediatamente essa sensação cessa. Portanto, é um tratamento muito suportável. Mesmo quem tem medo, ao fim da segunda, terceira sessão, já consegue relaxar, estar calmo, porque a mostra-bastão e a massagem muitas vezes custam mais que as próprias agulhas. O nome agulha é que assusta,
Mas há técnicas de inserção que consegue passar a barreira da pele muito rápido e anular qualquer sensação de dor, pelo menos durante a inserção. Eu que já fiz várias sessões, eu, por exemplo, quando vou dar sangue, há um exame que eles fazem à hemoglobina e picam a ponta do dedo. Isso custa mais. Dói muito mais muito mais. Qualquer agulha dessas da medicina chinesa. Muito mais, às vezes é mesmo como estavas a dizer, é o nome agulha que assusta. Exatamente. Eu, como tive o privilégio de ser doente desde muito novo, sempre levei muitas injeções e vacinas. Já estás habituado. Não tenho medo de agulhas. Sim. Há injeções que custam muito mais, isso é verdade. Pronto, apesar de serem precisas, custam muito mais. Sim. Olha, sim. A maior parte das vezes eu aprendo muito com vários médicos. Um deles é naturopata e também é formado em medicina chinesa. E ele segue uma dieta alimentar mais baseada na medicina chinesa, que à partida eu tenho a noção, pelo menos é aquilo que eu acho e que eu ensino, que deve ser maioritariamente à base de plantas. É dessa forma. Já agora fala também do arroz. Nós temos a noção que os chineses estão sempre a comer arroz de manhã, tarde e à noite. É verdade. Como é que é, no teu ponto de vista, assim, uma alimentação equilibrada, de maneira que para prevenir no geral, não é? Sim, eu acredito numa coisa. Os chineses têm uma grande vertente dietética. Eles, na própria alimentação dele, comem muitos tipos diferentes de carne. Do mesmo animal, comem muitas partes diferentes, coisa que nós já não acontece. Das plantas, têm uma grande variedade de legumes, de vegetais, de frutas. Cogumelos. Exatamente, cogumelos, inclusivamente o arroz. Para a medicina tradicional chinesa, cada alimento é visto segundo um sabor, segundo uma natureza, segundo uma temperatura. Por exemplo, o gengibre é mais morno e quente que a menta. A menta é fresca. O que é que acontece? É preciso haver um equilíbrio destes sabores e é isso que a medicina tradicional chinesa faz. Quando um doente chega à nossa consulta, nós vamos ver se o doente tem manifestações que a corroborem com calor em excesso. O que é isto, calor em excesso? A pessoa sente muito calor, tem a língua vermelha, apresenta, por exemplo, as articulações inchadas e quentes no caso de uma dor. Nós podemos recomendar comer alimentos tendencialmente mais frescos e frios. A nossa dieta deve ser equilibrada segundo a região onde estamos. E é isso que a medicina chinesa diz. Nem 8, nem 80. Portanto, é preciso haver um equilíbrio. Por isso é que os chineses comem um pouco de tudo. E eu considero este o melhor tipo de alimentação. Nós não podemos comer como os chineses põem muito picante na comida. Nós não podemos comer como os indianos, por exemplo. Porque o nosso organismo, biologicamente, não está preparado para isso. Nós vimos de 50 gerações a comer uma determinada alimentação mediterrânica. Se eu, 2 em dia, começo a comer uma alimentação, por exemplo, puramente de outro país, posso chegar a desenvolver doenças. É por isso é que muitas doenças degenerativas estão a entrar no Ocidente. Alzheimer, Parkinson, etc, etc. Porque as pessoas estão a mudar a alimentação e não estão a fazer de acordo com a região, a adaptarem-se onde estão. No entanto, a dietética da medicina tradicional chinesa é muito versátil e nós conseguimos adaptar ao doente e conseguimos adaptar aqui ao Ocidente, porque tem grandes vantagens a forma de cozinhar os alimentos, ou a vapor, eles cozinham muito a vapor, eles fazem muito salteado, fica ali entre o cru e o cozido. Nós às vezes cozemos demais. Exatamente, as propriedades perdem-se. Quanto ao arroz, eu tenho uma opinião muito própria. Eu acho que nós devemos comer arroz. O nosso cérebro alimenta-se de hidratos de carbono, de energia, mas não nas quantidades que nós comemos. Nós comemos tudo exagerado. Os chineses não comem um bife como nós comemos. Comem a carne cortada aos pedacinhos e um bocadinho de cada vez, junto com legumes, e comem uma taça pequenina de arroz, não é um prato cheio de arroz. Por isso, isto é extremamente importante. E a que horas se come arroz, não é? Mais de manhã. Por isso, nós só temos a aprender com a forma como os chineses comem, fazem a dietética.
Vou pegar no assunto da dietética para explicar uma coisa. A medicina tradicional chinesa tem a farmacopeia chinesa, portanto, o uso de plantas, animais e minerais na medicina tradicional chinesa. Às vezes, erradamente, se chama fitoterapia chinesa, mas não é, porque fitoterapia é só plantas, basicamente, e tem a ver com a análise a nível ocidental, a nível químico que se fazem das plantas. Em medicina chinesa chama-se matéria médica chinesa. Portanto, a matéria médica inclui tudo o que é plantas, minerais e animais, que se usam combinadas em fórmulas para determinadas patologias e para tratar determinados problemas. Portanto, isso também faz parte da dieta deles. Porque eu, quando estive na China, eu pude observar lá, toda a gente bebe chá. É chá de manhã, chá à tarde e chá à noite. No hospital havia salas onde se servia água quente para os médicos encherem termos. Depois eles tinham as plantinhas dentro de copos e estavam sempre a encher com água quente. Portanto, faz parte deles, culturalmente, eles já tomam muitas plantas e muitos minerais e animais também em fórmulas. Por isso chamar matéria médica chinesa, ou farmacopeia chinesa. Portanto, é muito vasta, conta com muito mais de 5.000 ingredientes, só para termos a noção, e muitas fórmulas que já têm centenas de anos e que permanecem inalteradas. Há algumas que têm 15 plantas na sua composição, ou 15 ingredientes. Portanto, isso também é uma vertente da dietética e da farmacopeia chinesa, muito importante, e que pertence à medicina tradicional chinesa. Obrigado, Mário, por essa explicação fantástica. Nada, obrigado. Em relação ao arroz, houve um pormenor que tu não falaste, mas que eu vou referir. É a forma como ele é produzido. É, exatamente. Não é o arroz refinado que nós vamos comprar ao supermercado. Não. Arroz é integral, essencialmente, não é? Também, pronto, mas não exagerar, porque isto é assim mesmo. Eu defendo que não pode haver exageros. Até o arroz integral em excesso faz mal. Pronto. Portanto, tudo que é em excesso ao nosso organismo é prejudicial. Portanto, nós devemos de adaptar à nossa condição. Eu, se estou a comer uma coisa e cada dia que passa estou a piorar, eu tenho que perceber o que é que se passa e tenho que adaptar. Agora, que o arroz faz falta, eu acredito que sim. Sim. Aliás, os chineses comem-no muito. Por alguma razão é. Exatamente. Tem muitos nutrientes. Se for um arroz integral, tem muitos ingredientes. Não se deve comer também ao prato todo cheio de arroz, como tu disseste. Não é? E nem o prato todo cheio de bife. O que é que acontece na China? Talvez isso vê-se mais nos restaurantes chineses. Em alguns. Aquelas mesas redondas em que vêm vários pratinhos e nós vamos tirando daqui e da acolá. Portanto, os chineses comem muito assim. Por exemplo, cozinham couves chinesas, tiramos um bocadinho para o prato. Cozinham brócolis, tiramos um bocadinho. Cozinham carne, tiramos um bocadinho. E os pratos deles, eu pude observar isso, são muito mais pequenos. Portanto, é um prato de sobremesa. Nós vamos tirando e vamos comendo. E vamos nos sentindo saciados sem comer muito. É o erro que acontece aqui. Nós comemos um prato cheio. Nós não tiramos as coisas à medida que vamos comendo. Tanto que os chineses não gostam de deixar o prato com restos. Portanto, eles só tiram para o prato aquilo que comem. Portanto, isto é uma forma diferente de ver a alimentação. Demoram muito mais tempo a comer. O que nós comemos em 10 minutos, eles comem numa hora. Pronto. Que isso é extremamente mau aqui para o Ocidente. Bebem muito chá à refeição. Por exemplo, chá de jasmim é muito habitual nós irmos aos restaurantes chineses e ver. Porque, claro, a água quente ajuda no processo de digestão. O próprio chá tem propriedades que ajudam no processo de digestão. Eu muitas vezes já aconselho, olha, por exemplo, as pessoas conseguem comer com pauzinhos e querem emagrecer, experimentem, porque vão comer muito mais devagarinho, vão comer em menor quantidade e sentir-se saciadas muito mais rápido. Eu já cheguei a comer com pauzinhos em casa e não como um terço do prato que habitualmente eu costumo comer. Para já porque demora muito, muito mais tempo, porque não tenho a agilidade dos chineses. Mas precisamente por isso, porque há uma forma equilibrada de comer. Portanto, isto está muito intrínseco na cultura deles. Por isso é que a obesidade
não é tanta a prevalência da obesidade nos países orientais, como é aqui. Nós vemos aqui crianças com 10 anos obesas. Portanto, isto é preocupante. Pois é. Penso que respondi à tua questão. Há muito mais do que eu perguntei. Obrigado. Foi ótimo, foi fantástico. Eu também já experimentei comer com os pauzinhos. Tive que pedir um garfo, não me passava fome. É verdade. É precisamente porque nós não estamos habituados. Nós não estamos habituados. É tudo uma questão de prática também. Mas isso é verdade. Nós devíamos comer devagar, devagarinho, tirar só um bocadinho e mastigar bem. E todos nós não temos, a maior parte de nós não tem estes hábitos aqui no Ocidente. Nós comemos não tem, tudo à não. pressa, né? É tudo a correr. Comer e estão 20 minutos na fila e depois comem à pressa. Exatamente. Fora os maus hábitos, né? Pronto, isto é tudo um conjunto de coisas. Isto é sempre uma questão, como tu disseste muito bem, eu também costumo dizer isso, é sempre uma questão de equilíbrio. Sempre. E tem que se adaptar à pessoa. À pessoa, por exemplo, eu recebo pessoas no meu consultório, por exemplo, com anemias graves e que se recusam a comer determinado tipo de alimentos. Eu tenho que, pelo menos, as alertar. Olha, se não comer isto, vai ter esta consequência. O problema não vai melhorar. Por isso, há que sempre haver uma dieta equilibrada. É claro que nós temos que tentar procurar sempre comer mais e melhor. E adaptarmos. Fruta da época é muito importante. A fruta da época aqui não é igual à fruta da época na China, não é igual à fruta da época no Vietnã, etc. Portanto, nós temos, ainda para mais, um país como este, que nós ainda temos hortas, ainda temos mercados a venderem produtos muito bons, produtos biológicos. Portanto, penso, quanto melhor nós comermos, isso vai ter muito boas repercussões na nossa saúde. Portanto, temos que repensar a forma como comemos, porque nós somos também o que comemos. Isso sem dúvida. Isso está muito intrínseco na cultura chinesa. Eles muitas vezes adicionam a determinados cozinhados aquela planta, porque sabem que vai controlar a pressão, que vai controlar a tensão arterial. Portanto, isto significa muito. Nós aqui não temos esse hábito. Nós pensamos, é só o sal. Retiramos o sal e controlamos a pressão arterial. Não é bem assim. Há determinado tipo de alimentos que podem ajudar. Por exemplo, se você está com uma infecção urinária, por que não juntar baldroegas à sopa? Por exemplo, no Alentejo faz-se muito isso. Portanto, há certos conhecimentos empíricos até aqui na nossa alimentação que nós fomos perdendo pela modernização das coisas, não é? E dos supermercados e de tudo embalado e de tudo feito. Até uma sopa. Eu lembro-me, a minha avó demorava 1 hora a cozinhar uma sopa. E isso para os chineses também é ingrediente a ingrediente. Há tempos de cozedura diferentes. Eu hoje, posso confessar o que é que eu fiz para a hora do almoço. Fiz uns brócolos e uma gorjete cozida a vapor. E foi a primeira vez que cozi aqueles alimentos a vapor e digo, o sabor não é igual. Agora só me faltou foi conjugar com os princípios da medicina tradicional chinesa. Pronto, eu posso depois fazer isso e ver, se calhar é preciso pôr aqui um bocadinho de arroz, um bocadinho de carne, contrabalançar os sabores, a natureza. Portanto, é uma área muito interessante e eu tenho colegas meus que exploram a dietética a fundo e que têm imensos resultados. Eu tenho uma professora minha que, inclusive, que foi quem me deu dietética, quando um doente lhe chega, ela consegue mudar a alimentação desse doente e ter excelentes resultados. Portanto, isto é uma realidade. Há muitos problemas de saúde que advêm daquilo que comemos. Isso eu não tenho dúvida. Porque há pessoas a comer excesso de picante e depois um problema cardíaco, um problema pulmonar, os intestinos param e não se percebe porquê. Não se percebe porquê porque não se tem essa cultura. Mas hoje em dia existe mais informação, as pessoas podem procurar, principalmente especialistas de medicina tradicional chinesa. Há especialistas muito vocacionados para essa área e que podem ajudar bastante. Até mesmo um simples nutricionista pode ajudar. Um simples salve seja. Eu não estou a diminuir a profissão. Estou-me a referir a uma pessoa nutricionista, está bem? Eu peço desculpa pela palavra. Às vezes pode ser mal interpretada. Sim. Tudo bem. Mário, foi fantástico. Eu não sei se há alguma coisa mais que eu desconheça na medicina chinesa, alguma técnica que tu queiras. Posso explicar a Tuiná, que também é uma técnica da medicina tradicional chinesa.
A Tuiná é a massagem terapêutica chinesa. Não é muito conhecida no Ocidente, isto porque a Tuiná é usada na China, existem departamentos de Tuiná dentro dos hospitais. Isto é, a Tuiná consiste em massajar áreas do corpo para tratamento tanto de problemas internos como patologias musculoesqueléticas, dor de cabeça, uma infecção urinária, o que seja. Portanto, há especialistas em Tuiná que tratam um grande número de patologias só com esta massagem. Esta massagem tem a característica de ser realizada sobre um pano de algodão. Isto porque aumenta a eficácia da técnica e que conseguimos penetrar muito mais profundo nos tecidos. Muitas vezes vê-se fazer-se Tuiná com óleo e dizerem isto é Tuiná. Isso não é bem Tuiná. Né? Tuiná maioritariamente é feita sobre um pano, com pressões incisivas, portanto com manipulações de mão próprias. Se puderem pesquisar Tuiná, é mesmo como eu estou a dizer, T-U-I-N-A. Tuiná significa empurrar, agarrar, portanto é uma das técnicas da Tuiná e que tem departamentos próprios e tem colégios próprios na China, onde pode ser aprendida e aprofundada. Portanto, eu tive 3 anos de Tuiná, o último ano foi Tuiná aplicada em medicina interna, por exemplo, o tratamento de dores de cabeça, dismenorreia, que é a dor menstrual, por exemplo. Portanto, a Tuiná tem um grande leque de ações também. Pronto, acho que foi a outra terapia que faltou explicar. Ok, ótimo, obrigado também. É uma que eu também Obrigado. não desconhecia. Eu chamo-lhe massagem, né? Exatamente. É uma massagem. Uma Exatamente. massagem, desde que ele via dor, está tudo bem. É verdade. Mas sabe bem Mário, também, sabe bem. Mário, Sim. eu vi aqui passar muitos comentários, está aqui muita gente que tu conhece a dar-te os parabéns. Obrigado. Também, Eu ainda não vi os comentários, mas vou já ver. a dizer que tu és um amor e que eu sou um amor e somos todos um amor. Obrigado, e eu estou com o agradeço. coração cheio de estar aqui contigo hoje, Obrigado. a partilharmos estas informações que eu aprendi muito hoje, muito mesmo. A parte histórica é uma coisa que eu não sabia. Mário, algumas destas pessoas que me costumam seguir Sim. andam a tentar procurar alternativas. Ok. Tu tens um espaço em Almeria ou Santarém? Sim, eu tenho um espaço em Santarém, eu trabalho com um colega meu, que é o Francisco Amalfitano. Nós fazemos medicina tradicional chinesa em Santarém. Tenho uma página no Facebook onde podem encontrar esse espaço, chama-se Espaço de Saúde de Medicina Tradicional Chinesa. Se pesquisarem por este nome, chegam lá. Atualmente dou consultas em Santarém, neste espaço, quase todos os dias estou lá, e mais o meu colega, a praticar medicina tradicional chinesa. Portanto, estas diferentes técnicas e especialidades da medicina tradicional chinesa. Ótimo, ótimo, ótimo. Portanto, já sabem, se alguém for da zona ou de longe e queira lá ir... Obrigado. Aliás, eu vou-te pedir uma coisa, Mário. Se por acaso, depois aqui no final, tanto tu como eu, vamos aqui agradecer por os comentários aqui a quem comentou. E se, portanto, se alguém quiser saber exatamente onde é que é o local ou qual é o link da página, se alguém perguntar, tu copias o link e partilhas aí nos comentários. Pronto, eu copio o link e partilho a página. E até pode aparecer mais alguém que depois veja o vídeo na repetição e acaba por clicar. Ótimo, eu próprio vou partilhar o vídeo na página, que é para os seguidores poderem ver. Página. Pronto, eu próprio, se tu me deres permissão, irei partilhar o vídeo na página. Obrigado. Eu te agradeço também. Então, sim, irei partilhar porque acho que sim, porque acho que as tuas aulas são muito interessantes e merecem ser partilhadas também. Obrigado também por essas palavras. E claro que podes partilhar, obviamente. Nós temos, apesar de sermos áreas diferentes, há coisas em comum, mas são claro. A minha área é diferente da tua e etc. Mas em conjunto as coisas complementam-se. As coisas complementam-se, não é? E nós temos a mesma missão, que é pelo menos tentar pôr este mundo um bocadinho menos doente, não é? É verdade. E para mim a melhor cura de todas é a prevenção. É a prevenção. Tanto falar. Aliás, entramos numa fase de prevenção. Isto também é uma coisa muito gira da medicina tradicional chinesa. Só fazer aqui um parênteses.
para não tomar muito tempo. Entramos nos 3 dias mais quentes do ano, segundo a medicina tradicional chinesa. Há um tratamento de moxa-bustão que se faz, nós estamos a fazer atualmente no nosso espaço, em que se estimulam pontos de acupuntura a nível das costas para prevenir doenças de inverno. Portanto, isto é muito interessante. Há um grande sentido, principalmente doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, asma, dor de estômago, gastrite crónica, etc. Em pediatria também se usa muito. Portanto, a medicina chinesa tem um grande sentido de prevenção. Portanto, quem for à página e pesquisar lá um bocadinho, encontra algumas informações sobre estes tratamentos. E as que não estiverem lá, também me podem questionar a mim ou ao Francisco e nós teremos gosto em responder. Ok, ótimo. Mário, resta-me agradecer-te a ti o facto de teres aceito o convite. Obrigado. Agradecer a todas as pessoas que comentaram. Foi muita gente, daqui a pouco já vou Eu vou já ver. a gente pessoalmente. Foi ótimo, foi ótimo para mim. Foi ótimo para E foi ótimo para mim. Eu quero agradecer também do fundo do coração esta oportunidade. Por já porque é o meu primeiro direto. E foi muito bom. Foste fantástico! É o meu primeiro direto. Isto uma pessoa já o meu começa... primeiro foi muito pior. O meu primeiro foi muito pior, estava muito nervoso. Mas sim, eu às 9h30 estava aqui, já em pulgas, mas agradeço a participação de todos e agradeço especialmente a ti, Nuno, pelo convite, pelo teu entusiasmo e pelo teu empenho. Muito obrigado. Obrigado também por teres aceito o convite. Um grande abraço, muitas felicidades. Obrigado. Estamos sempre em contacto. E estamos cá para ajudar quem quiser ser ajudado, obviamente, claro. Por formas alternativas, estamos cá para isso. Portanto, exatamente. Um grande abraço, muito grande obrigado, abraço. muito boa noite a todos. Obrigado a todos pela participação, pelos comentários. Espero que tenham gostado de um bocadinho de aula do que é a medicina tradicional chinesa. Eu fiquei a saber mais, provavelmente vocês também. Não sabiam tanto como aqui o Mário. Muito obrigado. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. E eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo. Tchau, tchau. Até amanhã, obrigado. Tchau, tchau.